Bom dia, pessoal, bom dia. Judelano, João Pedro, Amanda, Vitinho. A paz a todos. O áudio chegando aí. Estamos aí preparados para a nossa aula da EBD dos jovens, hein? Lição 10. Essa revista já está terminando. A aula hoje vai ser Jesus e a oração do Pai Nosso. E essa live está acontecendo direto de Santa Catarina, só para vocês saberem, viu? Minha última live aí como professor da EBD. Quero aproveitar já para agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre, pela participação. E vamos embora para começar a nossa aula sem chorumelas, como diria minha querida esposa Flávia. Vamos em frente, hoje tem muito assunto para tratar, é um assunto muito importante falar a respeito de oração. A oração é a arma mais poderosa que o cristão tem em suas mãos, e hoje nós vamos entender sobre como Jesus nos deixou a orientação para orar. Aí a maioria de vocês vão dizer assim, mas eu já sei, já conheço de cor, eu oro o Pai Nosso todo dia. Então, nós vamos extrair aqui preciosidades a respeito do Pai Nosso, coisas que vocês talvez não tenham ouvido ainda, são ensinamentos que nós teremos aqui. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá todo mundo... Tá todo mundo conseguindo ouvir legal? Eu tô sem fone aqui, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, amém? Bom, vamos lá. O nosso texto do dia hoje está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6, ok? E Mateus 6 a gente sabe que é o texto sobre o Pai Nosso. No verso 6 vai dizer assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então olha só a primeira preciosidade que nós recebemos aqui. Quem é que não gosta de receber recompensas? Quem é que não gosta de receber presentes? Quem não gosta de ser surpreendido, de ser abençoado? Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos sede por ser abençoados. Gostamos muito quando recebemos presentes. Isso é muito bom. Mas existe aqui uma instrução sobre como receber estas recompensas, e nós já observamos isso logo no nosso texto do dia. Ele diz que se nós orarmos ao nosso Pai, se nós nos retirarmos e fizermos nossa oração em secreto com o nosso Pai, Ele é quem nos ouve, e olha só o final, nos recompensará. Então, se nós queremos recompensa, se nós queremos presentes, temos aqui uma arma poderosa que é a oração em secreto. A síntese da nossa aula de hoje é: a oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, não no culto, em oculto. Da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. Meu Deus, altruísmo, primazia, que são essas coisas? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso no decorrer da aula, e você vai ver como é importante essa questão do altruísmo no meio da oração. Nós vamos atingir aqui 3 objetivos bem claros e específicos, onde o primeiro é mostrar que Jesus é o nosso maior referencial em vida de oração. Ele é insuperável. O segundo é contemplar os principais ensinos da oração do Pai Nosso. E o terceiro é destacar que a glória e o poder pertencem somente a Deus. Antes da gente começar aqui, eu queria compartilhar algo especial com vocês. Por quê? Eu fui atleta de futebol e a oração do Pai Nosso fazia muito parte do nosso dia a dia. A gente fazia isso todo jogo. Então era algo que todo mundo sabia de cor, a oração do Pai Nosso. Mas quando eu aprendi na EBD há muitos anos atrás sobre a característica da oração, a importância da oração e como estruturar uma oração,
eu fui extremamente esclarecido com relação a isso, porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm dificuldade de se relacionar com Deus. Eu não oro muito, assim, sabe? Eu só vivo no dia a dia e às vezes eu falo assim rapidinho e tá tudo bem. Mas a oração em oculto, essa oração que gera relacionamento, e ela com essa estrutura que o Pai Nosso nos trouxe, que Jesus Cristo nos trouxe, ela foi assim um divisor de águas na minha vida. E eu espero que, se você ainda tem essa dúvida, essa dificuldade de se relacionar com Deus por meio da oração, que esse ensinamento de hoje seja também esclarecedor para a sua vida, em nome de Jesus. Bom, o texto bíblico está lá em Mateus 6 também. Nós vamos ler do verso 5 até o 13, é uma leitura bem rápida, bem gostosa. E diz o seguinte, a partir do verso 5, capítulo 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vem em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. O 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queria convidar você a repetir essa oração comigo, que está ali a partir do verso 9. Faça essa oração do Pai Nosso junto comigo aqui, tá bom? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora nós vamos discorrer um pouquinho para que você entenda o poder dessas palavras que nós oramos agora. Qual é o sentido dessas palavras e o que é que foi dito, porque nós precisamos colocar em prática aquilo que nós oramos. A oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade na vida do cristão. No ponto 1, Jesus ensina a respeito da oração. Jesus é o nosso referencial em absolutamente tudo. A galera tá chegando aí, sejam muito bem-vindos. A nossa EBD, eles são 10, estamos falando aí sobre oração. A oração do Pai Nosso. Então Jesus é o nosso referencial em tudo. Nós precisamos utilizar Jesus como nosso modelo para oração. E Jesus, ele tinha uma vida de oração. É muito interessante que ele passava horas em oração e gastava segundos, minutos para resolver problemas. E nós muitas vezes gastamos horas e meses e anos tentando resolver problemas e queremos que isso seja feito com 2 minutos de oração, com 30 segundos de oração. Então nós precisamos olhar para Jesus como nosso modelo, investir tempo em oração. E para fechar esse ponto aqui, o primeiro ponto, Jesus, ele era reconhecido pela oração, porque ele era um homem que tinha uma vida reta diante do Senhor, que apresentava tudo diante do Senhor. E quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha só que interessante, aqueles discípulos caminharam por longos quilômetros com Jesus e eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Alguns momentos depois, quando eles se encontraram para cear, Jesus estava lá e eles também estavam. E quando Jesus foi fazer a oração para abençoar a ceia, aqueles discípulos tiveram os olhos abertos e eles não acreditavam
que aquele homem que estava caminhando com eles por quilômetros era o próprio Jesus, e eles não conseguiram identificar isso. Eles identificaram quando? Quando Jesus fez a oração e os olhos deles foram abertos. Como é que as pessoas têm nos visto? Será que nós temos sido jovens de oração? Será que tem alguém que esteja passando por alguma dificuldade e olha para nós e fala: poxa, eu precisava que você orasse para o seu Deus, para que ele me ajudasse em determinada situação? Será que é possível? Porque as pessoas, elas, no momento mais difícil, elas têm sede de Deus. Isso está dentro delas. E nós estamos aqui para poder conectar essas pessoas com o Pai, para poder fazer essa ligação, né? Nós somos a igreja viva de Cristo e nós precisamos fazer valer a pena por meio de uma vida de oração. Bom, subtópico 2, uma oração que nos ensina a viver. Essa oração do Pai Nosso é para a nossa vida diária. Perceba que ela nos traz 6 pedidos nessa oração. 3 estão direcionados à santidade de Deus e à vontade dele para as nossas vidas, e 3 estão relacionados à necessidade pessoal do homem, porque nós também precisamos de satisfazer o nosso lado pessoal, seja emocional, seja físico, e a oração do Pai Nosso, ela contempla isso. Em quais momentos? No primeiro, nos primeiros 3, Jesus começa a nos ensinar dizendo: santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro. Ele já está fazendo a conexão primeiro com o próprio Deus. Depois ele diz: venha o teu reino. E a terceira parte: seja feita a tua vontade. Então essa primeira parte da oração está relacionada à santidade e a submissão à vontade de Deus. Olha só como se inicia uma oração: submetendo o nosso eu, submetendo o nosso querer, submetendo as nossas vontades à vontade de Deus. Nós precisamos ter muito firmes em nosso coração que Deus não existe para cumprir o nosso propósito. Muitas vezes nós, na nossa sede da juventude, com o nosso desejo, nossa ansiedade de querer que as coisas aconteçam de forma rápida, nós queremos que Deus cumpra o nosso propósito. Isso é muito interessante e perigoso. Precisamos identificar isso. Precisamos, assim como está sendo ensinado na oração do Pai Nosso, submeter-se à vontade de Deus. E aí depois, sim, ele ensina que nós também podemos colocar diante de Deus as nossas vontades, os nossos pedidos de perdão, a nossa vida social. Então ele diz assim: o pão nosso, as nossas dívidas, livra-nos do mal. Olha só, fala até das dívidas. Quem não tem dívida, meu Deus do céu. Ele ensina aqui, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal. Então, aqui também Jesus ensina que nós vamos primeiro submeter nossa vontade a Deus e depois vamos colocar a Ele os nossos pedidos, as nossas orações. Exatamente, muito obrigado, Amanda. 3 pedidos relacionados à vontade de Deus e os 3 últimos relacionados ao homem. Então fica tranquilo que o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E agora depende muito de como é que você inicia uma oração, como é que eu e você fazemos a nossa oração. O ponto 3 vai falar ainda do capítulo, do ponto 1, o subtópico 3 vai falar oração secreta. Olha só que interessante, porque inclusive está no nosso texto do dia. Ele fala que nós temos que fazer uma oração em secreto. Entra no nosso quarto, num lugar onde nós estejamos a sós, para fazer uma oração secreta. O secreto está relacionado à intimidade. Lá em Salmo, no capítulo 24, não lembro muito bem o versículo, vai dizer que o Senhor, ele confia os seus segredos àqueles que o temem. Então o nosso Deus é um Deus de segredos. Ele gosta de intimidade, ele gosta de relacionamento. Você não conta seu segredo para qualquer pessoa. Você não sai contando seus projetos mais íntimos aos 4 ventos. Você conta para pessoas que vocês confiam. Então essa oração em secreto não é uma oração para
para se esconder de outras pessoas, ou para contar um pecadinho que você só quer contar para ele e não quer que ninguém ouça. Não é esse o objetivo da oração em secreto. O objetivo é ter intimidade, ter relacionamento com Deus e colocar assim todas as suas dificuldades, aquilo que você realmente precisa que o Senhor vá de encontro à sua vida, porque Ele tem solução para qualquer tipo de problema, mas nós precisamos buscar essa oração em secreto. Não basta simplesmente falar: ô mãe, ora aí por mim, né? A maioria das vezes é assim, né? Ô mãe, ô pai, ora aí por mim, por essa situação, por essa necessidade aqui, e você mesmo não faz sua parte, né? Você faz aquela oração rápida na hora de sair, seja para a faculdade, seja para o vestibular, seja para o trabalho, para uma entrevista, para qualquer tipo de coisa. A gente faz aquela oração rápida e ó, corre, né? E a mãe que fica lá de joelho no chão. Não, aqui nessa oração nós estamos aprendendo que nós temos que ter a nossa intimidade e o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Não que a oração da nossa mãe, do nosso pai, do nosso pastor não tenha o peso devido, muito pelo contrário, tem e muito, e nós precisamos manter esse pedido, mas temos também que fazer nossa parte, colocar o joelho no chão, ir para o quarto em secreto e ter relacionamento com Deus, porque mesmo aquelas propostas que parecem ser tão boas, quando o Espírito Santo nos revela, nós temos coragem para poder tomar uma decisão contrária. E Jesus também foi o nosso exemplo. Várias vezes ele saía para o monte orar, ele ia para o jardim orar, ele ia para lugares desertos orar. Então ele nos deu este exemplo. Então nós temos que seguir. O ponto 2 da nossa revista vai falar o seguinte. Agora fechamos aí o ponto 1, vamos para o ponto 2, que diz: os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Ele fala sobre uma oração altruísta. Agora voltamos lá para explicar aquela palavra altruísta. Para quem não conhece, não é muito comum, mas altruísta é uma pessoa que tem muita bondade, é uma pessoa que tem o coração aberto, uma pessoa que não pensa em si próprio, ela é desprendida, ela é generosa. Então tudo isso está relacionado ao altruísmo, alguém que não é egocêntrico, egoísta, alguém que pensa em outras pessoas. E a oração do Pai Nosso ensina isso. Quantas e quantas vezes a gente não faz as nossas orações pensando somente nos nossos pedidos? Por isso que a estrutura dessa oração do Pai Nosso, ela é perfeita para o nosso dia a dia. Você quer um exemplo? Ele diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ele não fala meu Pai nessa oração, ele fala é o Pai que é nosso. Ele fala venha a nós o teu reino. Ele não tem uma postura egoísta. Ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas e não nos deixe cair em tentação. Não é uma oração na primeira pessoa, é uma oração na terceira pessoa do plural. Olha só, hein? Não sei se é isso, Amanda me corrige aí depois. Então é nós. Esse é o modelo altruísta da oração de Jesus. Por quê? É muito fácil falar que ama as pessoas, mas não se colocar a brecha para orar por essas pessoas, a não interceder por estas pessoas, por pessoas que precisam. Jesus, mais uma vez, é o nosso exemplo. Por quê? Porque ele se aproximou e deixou-se aproximar de pessoas onde a sociedade recriminava. A sociedade não queria a mulher do fluxo de sangue perto deles, porque ela estava contaminada, mas ela chegou próximo de Jesus e foi curada. Os leprosos estavam afastados da sociedade. Era o patinho feio, né? Aquelas pessoas que ninguém quer conversar na escola, que ninguém quer conversar no trabalho, aquela pessoa que os demais estão anulando, estão cancelando, que hoje a fala aí é cancelando, né? Jesus não cancelava ninguém, a oração do Pai Nosso não cancela ninguém, ela é inclusiva, ela coloca todos no mesmo patamar, porque nós somos irmãos, nós somos filhos, somos todos filhos.
Isso é direito adquirido. Jesus Cristo morreu na cruz por todos. Mesmo que algumas pessoas tenham dificuldade de reconhecer isso, está lá, está dentro dela. É algo que precisa ser ativado, mas está dentro dessa pessoa. Um outro ponto aqui no subtópico 2, do item 2, fala sobre o princípio da reciprocidade. Gente, isso aqui é muito precioso. Aprendam a respeito do princípio da reciprocidade. Quando Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, está lá em Mateus 6, capítulo 12, ele está instalando ou ativando um princípio de reciprocidade. Ele orou por pessoas que também cometiam erro, que também cometiam falha. Então, ele está colocando ele está ativando esse princípio da reciprocidade na vida das pessoas. É mais ou menos quando você quer ser perdoado, você quer muito reconciliar-se com uma pessoa, você quer demais o perdão de uma pessoa, mas quando outra pessoa fere você não tem a capacidade de perdoar, porque você está tão ferida, está tão magoada que você não quer perdoar. Você quer muito crescer, mas você não ajuda ninguém a crescer. Você quer muitas coisas, mas você dá muito pouco. Então o princípio da reciprocidade, ele é ativado quando você começa a fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem para você, independente daquilo que você vai receber em troca. Porque isso é amar as pessoas. Isso é colocar o princípio da reciprocidade, o princípio da oração do Pai Nosso em evidência, ativo na sua vida. Portanto, aquilo que você deseja para você, faça para os outros. Isso é uma semente. A semente, você lança ela na terra, mas você não sabe quando vai dar o fruto, você não sabe que momento que ele vai nascer. Mas ele, sem dúvidas nenhuma, a semente ela vai brotar, vai germinar e o fruto vai nascer. Então, ative em você o princípio da reciprocidade. Acredite nisso, porque é muito forte e é um ensinamento que nós aprendemos através da oração do Pai Nosso. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos ser esclarecidos aqui com relação à oração do Pai Nosso? Algo que talvez você não tivesse ainda identificado. Poxa, o princípio da reciprocidade. Então quer dizer que mesmo que alguém não faça nada para mim, se eu fizer, isso está atrelado à oração do Pai Nosso? Sim, está atrelado à oração do Pai Nosso. Foi ensinado isso. Isso é muito rico. Presentes. Às vezes a gente quer muito ganhar presente, né? Mas nós nunca damos presente para ninguém. Mas nós gostamos de receber presentes. E engraçado que Provérbios vai falar que o presente, ele abre portas. O presente abre portas. Então são lições que a gente aprende e faz-nos refletir que eu preciso me doar mais. Eu preciso orar mais pelas pessoas. E não só ser um pedinte de oração, mas sim se colocar à brecha, ter empatia por outras pessoas e começar a colocar a vida dessas pessoas diante de Deus. Exatamente, Mari. Reciprocidade é um princípio importantíssimo. Isso é um princípio para a vida, em qualquer ambiente. Quando você ativa o princípio da reciprocidade, que é o que está aqui falando na oração do Pai Nosso, você tem muitos ganhos. Amém? Bom, o subtópico 3, ainda do item 2, vai dizer: é Deus quem nos livra do mal. Olha só que interessante, né? Mas livra-nos do mal, fala na oração. Muitas pessoas, quando estão vivendo momentos difíceis na vida, acham que Deus é que colocou aquela situação ruim para ela estar passando, né? Então começa a questionar Deus ou a culpar Deus. Então quero só esclarecer para todos. Eu acredito que alguns já tenham esse conhecimento. Deus, ele não tenta ninguém, ok? Deus não tenta ninguém. Ele permite algumas situações que servirão de aprendizado e crescimento para as nossas vidas.
E nós precisamos saber lidar com esses momentos difíceis, porque tanto o momento difícil como o momento bom, eles passam. Então, eu não sei qual é o momento que você está vivendo aí. Se você está vivendo aquele momento duro, aquele momento difícil, mas você entrou aqui nessa live e está assistindo, eu quero te dizer que vai passar. Coloque as suas dificuldades, as suas necessidades diante de Deus por meio de oração. Filipenses 4:6, coloque diante de Deus todas as suas ansiedades por meio de oração e súplica com ações de graça. Ou seja, há esperança para essa situação que está difícil para você, que você não sabe como resolver. E nós, jovens e até mesmo mais maduros, pessoas mais maduras, nós temos o sentimento de ser obrigados a resolver todas as coisas que nos aparecem. Nós não somos obrigados a resolver nada. A solução já existe, a solução está em Deus. Nós precisamos ativar essa solução e colocar em prática na nossa vida. E a oração é o caminho mais poderoso para esse tipo de situação. Amém? Bom, o ponto 3... tomar uma aguinha aqui. Para fechar esse ponto, Jesus, através de sua caminhada diária, mostrava no ministério terreno o valor do altruísmo. Falar em amar é fácil, amar na prática já é outra história. Bom, o item 3 vai falar: a glória e o poder pertencem a Deus. Bom, subtópico 1 do item 3, nós vamos recordar aqui que, em primeiro lugar, a Deus. A oração, ela já começa colocando Deus em primeiro lugar. Lá no tópico 1, nós falamos daqueles 3 primeiros itens e dos 3 segundos, onde os 3 primeiros, eles colocam Deus acima de todas as coisas. Gente, todas as vezes que a gente for fazer uma oração em secreto com Deus, não esqueçam de glorificar o nome do Senhor, de dizer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno de toda honra e de toda glória. Exaltar a santidade e o senhorio de Deus. Esse é um canal que abre as portas e os ouvidos de Deus para ouvir a nossa oração. Essa é uma estratégia que está inserida dentro da oração do Pai Nosso. É como se Jesus entregasse um manual e falasse assim, olha, tá aqui, utilizem esse manual para que as suas orações sejam ouvidas, que elas não sejam como daqueles hipócritas que ficam gritando, que ficam falando alto para outras pessoas ouvirem, mas não tem efeito essas orações. Se vocês quiserem ter as suas orações ouvidas, e olha, sinceramente, a oração é algo que move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Coisas impossíveis. Coisas que a tua mente não consegue imaginar. A oração, ela consegue trazer o sobrenatural de Deus para a sua vida. Cura, libertação, salvação, situações impossíveis. E isso é legal. Você experimentar aquilo que outras pessoas têm dificuldade de entender. Nem você vai saber explicar. Mas a oração nos permite isso. Isso é muito, muito importante. Deixa eu ver aqui. E quando a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, lá em Mateus 6,33 diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então os outros 3 itens, quando você colocar diante de Deus, as portas já estarão abertas para que você consiga acessar as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas, seja ela qual for. O ponto 3 aqui, ele vai falar: é chegado o reino, é chegado
o reino. E é muito importante, né, que ele termina a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 35 e 36, olha só o que eu vou até ler aqui, que está na Bíblia, tá? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Tem alguém aqui que deu alguma coisa para Deus e Deus está te devendo alguma coisa? Eu tenho certeza que não, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, no capítulo 11, no verso 35, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Então vamos virar uma chavinha quando a gente acha que Deus é obrigado a atender nossos pedidos. Isso vai acontecer à medida que o teu coração está totalmente entregue a Ele. Não é por obrigação, Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele me ama e porque faz parte da natureza dEle. O 36, porque todas as coisas já vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Todas as coisas vêm dEle, são por Ele. Nós temos que ter essa verdade, essa palavra gravada no nosso coração. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus será recebido à medida que o nosso coração seja um coração altruísta. E quando ele fala é chegado o reino, nós podemos entender aqui por duas perspectivas, né? Nós podemos entender o momento presente, quando é que o reino de Deus chega. O reino de Deus é a demonstração do poder divino em ação. Esse é o reino de Deus, é a demonstração do poder divino em ação. E como é que essa demonstração vem? Por meio da igreja que está aqui hoje. O poder desse reino, o poder de Deus, ele manifesta através da minha vida e através da sua vida. Por isso que nós temos que nos manter constantes em oração. E uma perspectiva futura, porque esse reino ele virá e nós reinaremos com Cristo quando ele vier nos buscar. Então ela fala pelo momento presente e pelo momento futuro, e nós temos que reinar agora também. Nós fomos criados para reinar e mostrar o poder de Deus agora também, é já. E depois, quando ele voltar, nós também reinaremos com ele. Nós precisamos captar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje e já, para a honra e glória do nome dele. E tudo aquilo que ele fizer para nós, por meio de nós, que seja para a honra e glória do nome dele, porque sem ele nós não somos nada, absolutamente nada. É isso que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. Olha só, algo que parece tão rápido, algo que parece tão simples, mas tem tanto poder por meio da estrutura dessa oração e que nós aprendemos aqui no dia de hoje. Amém? Bom, para concluir, nós temos a conclusão da revista que diz o seguinte: a oração do Pai Nosso é um convite a buscarmos uma vida diária ainda mais próxima dos padrões divinos. Ao falarmos no santo nome de Deus, assumimos um compromisso com a santificação. Ao clamarmos pela misericórdia divina, almejamos também as bênçãos sobre as pessoas que conosco caminham. Ao reconhecermos que o reino de Deus é chegado, nos comprometemos em viver intensamente o nosso chamado e ser verdadeiramente igreja, o corpo de Cristo. E assim nós finalizamos essa matéria, essa aula maravilhosa, gostosa, que é falar a respeito da oração. E a oração nos proporciona experiências maravilhosas com o nosso Pai. Não deixe, jovem, de colocar a sua vida em oração. E é essa oração em oculto aqui, aquela que te traz mais intimidade, aquela que te leva para o secreto, aquela que te leva a conhecer o coração de Deus e descobrir os segredos que Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus,
Queria agradecer todos vocês mais uma vez por estarem aqui assistindo a EBD. Obrigado por todo esse tempo que nós caminhamos juntos. Deus abençoe. Nos vemos em breve, nos vemos por aí. E um beijo carinhoso no coração de vocês. Foi uma bênção fazer essa aula com vocês. Agradeço ao áudio também. E a todo o Ministério Vida Plena. Eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui para não aparecer o vídeo aqui. Eu tô emocionado. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijão para todos vocês e até a próxima.